Portanto, as palavras do sempre sincero Pedro Lourenço com João Vitor Xavier no CNN Esportes SA, esclarecendo e abrindo o jogo como sempre, né, Cirilo? E já diria o Pedro Lourenço sobre o Matheus Pereira, só falta ele assinar, falando também sobre alguns patrocínios, como o da camisa do Cruzeiro. Ele tem uma boa relação com várias empresas, isso abre portas também. E o Pedro falando, não interessa o preço, são quantas parcelas, JVC? É o crediário. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo. Ô Simões, ouvindo as palavras do Pedro nessa entrevista ao João Vitor Xavier, aliás, quem quiser conferir mais detalhes, tudo no YouTube, @Itatiaia Esporte, acesse lá. Ouvindo essas palavras do Pedro e as assistindo também, né? Me veio a palavra transformação, porque parece que a partir de agora é um novo Cruzeiro, né? Um novo Cruzeiro, o Cirilo, tem uns aspectos, né, que assim, são muito importantes nesse processo também, que é um processo de negociação, nesse processo financeiro, né? O Alexandre Matos trata de algumas saídas também, então o jogador que sai, ele vai dando um alívio na folha. Claro que o que vai chegar é mais caro do que o que vai sair, mas de toda forma, na hora H, essa equação aí, não é esse valor todo, né? Que se tem. Quando você qualifica o grupo, também acontece essa troca, né? E é interessante o Cirilo, porque a gente tinha a percepção, tem a percepção até, né? De que a SAF do Cruzeiro, que começa ali em 2022 com o Ronaldo, um trabalho administrativo, financeiro muito bem executado, inclusive conseguindo a recuperação judicial, que foi muito importante para o Cruzeiro ter um alívio, essa coisa toda. Mas tem outros pontos também, viu, o Cirilo? Esse final de semana eu fiquei sabendo, tive uma conversa com uma pessoa, alguns pontos que eram meio que assim um problema, assim, carros demais no Cruzeiro, na administração do Cruzeiro, para a diretoria, passagens aéreas, coisas que fazem até sentido. Por quê? Porque o Cruzeiro era todo de fora. O Cruzeiro era todo de fora, tá? Aquela percepção que a gente tinha realmente de que a ligação dessa coisa da paixão, e eu acho que isso é muito importante no futebol, tá? A gestão tem que ser profissional, mas não pode deixar a paixão de lado. E aquele evento de sexta-feira que a gente fez deixou isso evidente, né? Os torcedores emocionados no chat de poder ver Adilson, de poder ver Douglas, de ver Geraldão, de ver Giovani, Ricardinho. Isso também foi muito deixado de lado, sabe? Era como se o entendimento é de que aconteceu uma ruptura e de que o Cruzeiro seria outro de 22 para cá. O que é um equívoco. É um equívoco do ponto de vista administrativo, financeiro, e é impossível separar, tá? Então, era isso. Assim, muito gasto com carro, com passagem aérea, porque as pessoas eram de fora de Belo Horizonte, né? Eram fora de Minas Gerais. Não tem nada contra quem é de fora, o Pelaipe é de fora, o Edu Dracena é de fora, não é isso. Mas era basicamente todo mundo, tá? Era basicamente todo mundo. Então eu acho que talvez o ponto mais positivo dessa chegada do Pedrinho ao Cruzeiro, claro, para o torcedor é o investimento, é ter um time mais forte, mas eu acho que o ponto mais importante, e que eu acho que isso pode ser fundamental, é o Cruzeiro sendo devolvido aos cruzeirenses. E eu acho que esse papel do torcedor vai ser muito importante, e na entrevista de ontem o Pedrinho destacou isso, né? Contar com a ajuda do torcedor, fazendo sócio, enchendo o Mineirão, porque esse dinheiro vai ser muito importante também nesse processo de qualificar a equipe do Cruzeiro. Já tem Rádio Esportes Debate, vamos falar sobre um capítulo especial nessa entrevista do Pedro, e que também teve um registro importante nas redes sociais de um passo para a união entre Atlético e Cruzeiro. É um assunto importante também, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos, uma semana abençoada para todos nós. Amém, para todos nós. Léo, como você enxerga essa transformação do Cruzeiro a partir de agora com o Pedro Lourenço? Então, Cirilo, eu não serei repetitivo, porque eu concordo 100% com o que disse o Alexandre Simões, e vou um pouco além. O próprio Rubem Júnior citou o relacionamento que o Pedro Lourenço tem com grandes marcas e patrocinadores, que isso pode transformar. Você, inclusive, sabe que eu estou militando muito no meio do networking, dos eventos, das palestras. E, cara, isso é de um valor
incomensurável. A maneira com que o Pedro Lourenço lida com grandes marcas, porque ele já tem esse networking, porque ele tem 240 milhões de supermercados. Então todas as marcas procuram o Pedro para colocar os produtos no supermercado do Pedro. Então ele tem uma vantagem perto da maioria dos presidentes quando vão negociar patrocínios. Então, o Pedro Lourenço está trazendo para a camisa do Cruzeiro, se você for detectando, são grandes marcas que já têm envolvimento com ele. E quando ele diz, olha, eu inclusive quero trazer esse tipo de mercado para o Atlético, para os outros clubes, então o Pedro Lourenço não está só transformando o Cruzeiro, ele pode transformar o futebol brasileiro. Ele pode abrir portas, inclusive, para o rival. E não vou entrar nessa relação, já que vamos debater sobre a aproximação de Atlético e Cruzeiro, mas o que o Pedro Lourenço traz para o Cruzeiro, e aí o torcedor cruzeirense, em primeiro lugar, gosta do investimento, gosta do Cássio, do Caio Jorge, da possibilidade de ter um grande time, mas o que o Pedro Lourenço traz muito para o Cruzeiro é relacionamento, que é uma coisa que o Ronaldo tinha. O Ronaldo abre porta em qualquer lugar, mas o Ronaldo abria a porta pela cara dele, por ser o Ronaldo fenômeno, que todo mundo conhece e quer ter uma relação com o Ronaldo. O Pedro Lourenço abre porta com negócio, ele mostra resultado, tá aqui, ó. Você investiu tanto, voltou tanto, é tanto. Ele abre porta, o network do Pedro é negócio. E isso agrega muito para o Cruzeiro. E ele, de maneira inteligente, trouxe um ótimo cara do network do futebol, que é o Alexandre Matos, porque o Matos tem, o WhatsApp do Matos tem telefone de todo mundo no meio do futebol. E o Pedro Lourenço tem um contato de todo mundo no WhatsApp, no mercado, principalmente varejista. Então, o Cruzeiro unindo a parte do futebol com a parte do negócio, são duas coisas que giram muito dinheiro. Que assim como ele faz investimento, ele vai trazer dinheiro para dentro do clube. Olha, uma entrevista ótima, super esclarecedora, tem muito mais coisa, eu acompanhei ontem atentamente, a gente tem mais cortes, né, no YouTube da Itatiaia, também da CNN, porque é muito legal, Cirilo, algumas pessoas até julgam o Pedro um pouco ingênuo, porque ele fala tudo, né, Rubinho? Pedrinho, ele não tem papa na língua, ele não esconde nada. Preto no branco, né? Então, eu prefiro alguém que você precisa frear do que alguém que você precisa empurrar. Eu prefiro alguém que seja tão transparente com a torcida do que aquele que esconde coisas da torcida. Então, por mais Pedros Lourenço aí no futebol. Siga Rubem Júnior. Agora 11h57 e daqui a pouco, Cirilo, dentro do que falava o Pedro sobre investimento, sobre folha salarial, o que o Cruzeiro tem dentro do seu planejamento, a gente traz no segundo tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esporte sobre negociações, até porque o Cruzeiro entra numa semana super importante de algumas definições e o ataque é pauta para reforço. A Nação Azul tá ansiosa, JVC. Boa, Rubens. E a íntegra dessa entrevista vai hoje também no Bastidores, viu, galera? 8h, Bastidores pela Itatiaia, Pedro Lourenço. Baita entrevista aqui na Rádio de Minas. De volta, Rubem Júnior. De volta, em nome de Betfair, vem você pro jogo também, vem com a Betfair, confirmando 12h33, a gente comentava sobre o Pedro Lourenço na primeira parte, o quanto dentro do planejamento Cruzeiro tá investindo e também a projeção de folha salarial, mercado quente, agitadão, Cruzeiro que entra em campo na quinta-feira contra o Cuiabá, mas extracampo uma semana que começa com muitas informações que você já encontra e que você também já encontrava na programação da Itatiaia sobre o atacante Michael, baixinho, Al Hilal, ele que tem um baita salário, o Cruzeiro vem sondando o atleta, cai no gosto também de toda a diretoria do Cruzeiro, o Michael, pelo exemplo, dentro, fora de campo, o que pode ele produzir. E também o outro atacante na pauta da semana é o Lautaro Dias, do Independente Del Valle do Equador, atleta que tem 3 gols marcados na Copa Libertadores. Então são 2 nomes que o Cruzeiro vai trabalhando esta semana, em contato o Alexandre Matos com os empresários dos atletas, o Michael é bem visto no Cruzeiro, mas a situação do Lautaro é um pouco mais delicada. Vamos aguardar o Cruzeiro e toda a cúpula também trabalhando para desenrolar toda a situação e anunciar mais um atacante. Ainda o Caio Jorge não foi anunciado de forma oficial e isso deve acontecer nesta segunda-feira. Lembrando, ele já realizou os exames médicos. A pauta é o ataque.
Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem você pro jogo, vem com a Betfair. Você também, JVC.